Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? Vocês provavelmente já viram alguma propaganda por aí de alguém ou de alguma empresa falando o seguinte: dieta alcalina ajuda a prevenir o câncer, ou ajuda no tratamento do câncer, ou água alcalina ajuda a prevenir ou ajuda a tratar o câncer. Mas será que isso é verdade? Pois bem, é isso que a gente vai ver hoje no nosso artigo da semana. Aqui na tela do computador destaco para vocês o título do artigo, os autores e o jornal de publicação. E esse artigo foi publicado aqui em 2015, tá certo? E como vocês podem perceber, é uma revisão sistemática. E por que não uma revisão sistemática com meta-análise? Já vou adiantar para vocês, porque de todos os artigos que os autores encontraram, aplicando os critérios de exclusão, só sobrou um artigo, tá certo? Por isso, não teve meta-análise, foi somente uma revisão sistemática. Então, aqui na introdução, ele fala um pouquinho de doenças e possíveis tratamentos ali por meio da dieta alcalina ou da água alcalina, tá bom? Como, por exemplo, câncer, osteoporose, doenças cardiovasculares. Ele fala também um pouquinho aqui a respeito do pH, tá bom? Tanto do nosso sangue quanto da nossa urina, enfim. Vale muito a pena dar uma olhada nessa introdução, que ele faz um geralzão da importância aí do pH, tanto da urina quanto do sangue, para a gente conseguir interpretar de uma maneira mais simples e rápida os resultados. Aqui tem os materiais e métodos que nesse tipo de artigo a gente sempre pula, tá bom? Porque os critérios de inclusão e exclusão são baseados no que os autores acham que deveria ser incluído ou excluído, tá certo? Por exemplo, já adiantando aqui para vocês, só teve um estudo, por quê? Porque eles excluíram estudos com animais ou estudos in vitro, tá certo? Enfim, e aí, como eu falei para vocês, tem somente um artigo que atendeu aos critérios de inclusão que os autores colocaram, tá bom? De 8.278 estudos, tá certo? E qual foi esse artigo? Foi esse aqui na tabela 1, tá? Foi um estudo prospectivo, tá bom? E olha só que interessante o que esse estudo mostrou para gente, ou os achados desse estudo. Eles viram o seguinte, que os indivíduos ali que tinham uma dieta alcalina ou faziam uso de água alcalina, enfim, o risco relativo para câncer de bexiga desses indivíduos, se eu fosse uma correlação, uma associação, tá bom? Não foi significativa, tá certo? O meu p-valor aqui foi de 0,38, tá bom? O RR foi de 1,15. E aí, dentro da amostra daquele estudo, foi aqui, ó, 29.133 homens, dentro daquela amostra, eles fizeram um recorte ali dos indivíduos que fumavam por mais de 45 anos. E aí foi vista a associação aí também, né? Será que a água alcalina, a dieta alcalina, consegue prever aí o risco de câncer? E foi visto aí um resultado não significativo também, tá bom? Um p-valor de 0,08, tá bom? Então, mesmo os indivíduos fumantes, tá bom? Que fizeram ali o uso de fumantes por mais de 45 anos e fizeram uso ali de alimentos alcalinos, eles não tinham o risco de câncer de bexiga, tá certo? Câncer de bexiga.
E aí tem a discussão que fala a respeito da confiabilidade desse estudo, vale muito a pena ler. E aqui eu quero ressaltar para vocês uma parte da discussão para trazer um pouquinho da história do porquê algumas pessoas fazem propaganda dos alimentos alcalinos ou da água alcalina, tá bom? Porque foi visto sim em estudos in vitro e em modelos animais, tá bom? Que alimentos alcalinos podem ajudar de alguma forma no tratamento do câncer, tá bom? Mas isso foi in vitro e em modelos animais, então muito cuidado na hora que a gente vai extrapolar esses resultados. Tudo vem dos modelos in vitro e de modelos animais para depois chegar em nós, seres humanos. Sim, a gente sabe disso, tá bom? Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for começar a extrapolar isso. E provavelmente o que aconteceu foi que as pessoas não tomaram cuidado na hora de extrapolar isso e começaram a vender esses alimentos e a água aí, alcalina para ganhar dinheiro. Então, muito cuidado com isso, pessoal. E a conclusão aí dos autores, eles falam o seguinte: os autores concluem que, apesar dessa mídia em cima da água alcalina ou da dieta alcalina aí, é, quase não existe estudos para suportar essa evidência ou para refutar, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? E então, mais aqui embaixo eles colocam o seguinte, que promover a água alcalina ou a dieta alcalina para prevenção ou tratamento de câncer não é justificado, beleza? Então aqui tem as contribuições, as referências e vamos lá para cima para finalizarmos. Então, pessoal, muito cuidado com as dietas da moda, tá certo? As águas, sucos, refrigerantes da moda, tá certo? A gente tem que ter muito cuidado na interpretação dos achados dos estudos científicos, tá bom? E principalmente se não tiver nenhum estudo científico a respeito disso, coloque os dois pés para trás e não somente um, tá certo? E lembre-se sempre, procure um nutricionista, beleza? Valeu!